Eita que hoje o vídeo é polêmico e não poderia ser diferente. A ESPN fez um ranking dos principais, na verdade os 25 melhores jogadores de todo o século. E a partir daí você já imagina a polêmica que deu. Na minha humilde opinião, tem brasileiro aí que foi desrespeitado. E essa lista julgando gols, assistências, títulos, participações, relevância, constância e tudo mais, pra mim, olha, ficou um ranking bem duvidoso. Mas é óbvio que eu vou compartilhar esse ranking com você e a partir daí você também tem sua opinião. Vamos analisar tudo com calma e óbvio, peço para você botar o mundo real e vir direto para cá, porque esse vídeo promete. Se inscreva no canal, deixa seu like e vamos acompanhar do 25º pro primeiro, para analisar se essa lista foi justa ou se realmente está enviesada. Partiu! Para começo de conversa, temos Gianluigi Buffon no 25º lugar, amplamente conhecido como um dos melhores goleiros da história, já tendo sido considerado, inclusive, como o melhor de todos os tempos. Um dos maiores ídolos da história da Juventus, sua maior virtude certamente foram as defesas lendárias. Ele que foi revelado pelo Parma, teve uma trajetória intensa pelo futebol, conquistando vários títulos, sendo até campeão do mundo. Uma trajetória tão vitoriosa certamente coloca o Buffon no patamar de um dos melhores goleiros da história. E eu acho que o 25º lugar é justo, até porque para condecorar uma figura como o Buffon é uma posição justíssima. Nem para mais nem para menos eu acho que essa posição tá equilibrada, então vamos pro próximo. E o próximo vem a galope sendo Luisito Soares, muitas das vezes considerado um dos melhores atacantes da história. Um dos melhores centroavantes que já tivemos. Ele ganhou 19 títulos na carreira, com destaque para 7 títulos nacionais, uma Liga dos Campeões da UEFA pelo Barcelona e uma Copa América com o Uruguai. Lembrando que ele começou a despontar para o mundo no Nacional, mas foi mesmo no Liverpool que se encaixou um dos melhores atacantes da posição. Fazendo uma grande Copa de 2010, teve seu destaque ainda maior naquele trio MSN do Barcelona. Eu não preciso nem dizer que ele veio para o Brasil e se destacou novamente, só que dessa vez pelo Grêmio. É um cara tão diferenciado que não fica nada injusto colocá-lo nessa lista dos 25 melhores. Alguns vão dizer que ele merecia ficar uma posição um pouco acima, mas eu acho que tá justo. O Soares merece a posição em que está. Mas eu quero também sua opinião, só que tem muito jogador ainda para você analisar até o final. Porque na 23ª posição temos Patrick Donnarumma Vieira. O Patrick, que alguns chamam de Patrick Vieira, mas o certo é Vieira. Tornou-se conhecido durante sua passagem pelo Arsenal, onde atuou de 96 a 2005, vencendo 3 vezes a Premier League de forma invicta uma vez e 4 Copas da Inglaterra, tornando-se eventualmente o capitão da equipe. Após deixar Arsenal em 2005, jogou por uma temporada na Juventus antes de assinar com a Internazionale em 2006. Disputou mais de 100 partidas pela seleção francesa, tendo integrado o plantel campeão da Copa do Mundo de 98, da Eurocopa de 2000 e da Copa das Confederações de 2001. Então não se trata apenas de qualquer jogador. Aliás, podemos dizer que Patrick Vieira conseguiu até renovar e revolucionar sua posição, deixando de ser um daqueles volantes brucutus para ter uma trajetória mais bem pautada na sua qualidade técnica também. Não era um jogador todo duro, era um cara que marcava muito bem, mas também que tinha bons recursos técnicos. Isso fez o Vieira um dos grandes jogadores da história. Uns vão colocar ele mais abaixo, uns vão achar que é merecido. Mas é o fato que o 23º lugar da lista é dele. E o 22º lugar é de um cara nascido em Liverpool, mas que não foi ídolo pelo time vermelho. Na realidade, jogou no rival, o Everton foi revelado por lá, e posteriormente se tornou o ídolo do Manchester United. Maior artilheiro da história do Manchester United, Wayne Rooney é também o segundo maior artilheiro da história da Inglaterra, além de ter sido um dos mais jovens a estrear pelo English Team. Aos 19 anos foi convocado para representar a Inglaterra na Euro 2004, onde marcou 4 gols e tornou-se o jogador mais jovem a marcar na história da competição. Rooney também disputou as Copas do Mundo FIFA de 2006, 2010 e 2014, sendo considerado um dos grandes nomes do English Team. Mais conhecido como Shrek, o Rooney foi essencial para a Inglaterra e principalmente para o United se tornar o colosso que é. E é sim um dos ingleses que está enquadrado dentro dessa lista. O 21º lugar da lista é o Andrea Pirlo. Amplamente conhecido como um dos melhores meio-campistas da história do futebol italiano, Pirlo foi um dos principais nomes da seleção italiana, campeã da Copa de 2006. Conhecido por sua precisão nas bolas paradas, é o detentor do recorde de mais gols de falta na Série A italiana. Além disso, também está no seleto grupo dos 11 jogadores que atuaram pelos 3 principais clubes de seu país.
na Internazionale, onde foi mal aproveitado em posições adiantadas, no Milan, onde formou uma parceria espetacular com Gattuso, e mesmo quando todos achavam que ele estava acabado pro futebol, foi para Juventus, onde tornou-se um volante responsável por grandes lançamentos e pela armação da equipe de Turim. Para muitos um craque incontestável, e que até merecia estar mais acima dessa lista, mas está em 21º. E vamos pro 20º lugar, simplesmente Neymar Júnior. Ficou na frente de nomes como Pirlo, Rooney, Suárez e bem, não tinha como não ter o Neymar nessa lista. Sei que muita gente não gosta dele e até desmerece seus feitos, mas o que não dá pra dizer é que o Neymar foi alguém zero à esquerda no futebol. O Neymar, desde o começo na sua carreira, brincava de jogar bola no Brasil, parecendo gente grande contra um bando de criança. É um fato que o Neymar desde cedo se posicionou como um dos mais criativos e envolventes da geração. Para muitos até o melhor jogador brasileiro que tivemos no século. Do Santos pro Barcelona, do Barcelona pra glória eterna, o Neymar se tornou uma inspiração para milhares e para milhões. E mais do que isso, conseguiu títulos que ninguém acreditava que ele conseguiria. Tendo Libertadores e Champions League, além de uma trajetória impecável, com uma quantidade colossal de gols e assistências, é verdade que poderia ter feito melhores momentos no PSG, quando acabou sendo uma das coisas mais frustrantes da carreira. Desde então teve um declínio técnico que acabou impedindo dele de rumar para equipes maiores. Do Al Hilal indo para o Santos, protagonizou momentos de decepção, e muitos ainda esperam que ele consiga dar a volta por cima para representar o Brasil numa Copa do Mundo novamente. O que não dá para negar é que Neymar é grande e sim, na opinião de muitos, merecia até posições melhores. E em 19º lugar temos o I Belong to Jesus, o Eu Pertenço a Jesus, Kaká. Ricardo Isaacson, o Kaká, começou na base do Gama, mas foi no São Paulo que começou a se destacar, tanto que de maneira heróica ganhou uma Rio-São Paulo pelo próprio SPFC e conseguiu grandes anos na equipe tricolor. Logo mostrado como um jovem prodígio, foi contratado pelo Milan e principalmente sob a batuta de Carlo Ancelotti se tornou um colosso de jogador. Ele tanto era rápido, como era driblador, como era envolvente, como marcava gols de fora, de perto, de cavada, de chute forte, o cara era diferente. De tal maneira que em 2007 fez uma temporada tão impecável que não teve jeito. A bola de ouro veio para o Brasil, tanto é que foi sua última bola de ouro e veio em terras brasileiras, até porque tivemos em 2024 aquela bola de ouro injustiçada que não veio para o Vinícius Júnior. De toda forma, Kaká representou uma dinastia do futebol e certamente não tinha como deixar o Kaká fora dessa lista. É o segundo brasileiro que compõe e ainda faltam dois e eu acho que você já imagina quem são. Em 18º lugar, Robert Lewandowski. E aí vem polêmica porque muitos não acham que ele merece estar na frente de um Neymar, de um Kaká ou de outros jogadores. Mas é um fato que o Leva se tornou um grande jogador, especialmente na sua transição do Borussia Dortmund quando foi descoberto como um grande cara pro Bayern de Munique, quebrando recordes e sendo um centroavante tão impecável. A polêmica surge porque muitos consideram que o Suárez é melhor que o Leva e não o contrário. Por isso o Suárez deveria estar à frente e o Leva não merecia colocar essa posição assim. Mas aí fica pra você discutir, beleza? E em 17º temos Sérgio Busquets. Muitos vão dizer que Sérgio Busquets? O Busquets nem é esse cara tão talentoso assim. Mas é por posição também. O Busquets, mesmo sendo um volante, também deu a sua revolucionada na posição. Naquele Barcelona impecável do Guardiola, o Busquets foi fundamental e conseguiu mais anos de idolatria no Barcelona. Conquistou vários títulos, tem Copa do Mundo, e a Copa do Mundo, como já deu pra perceber, tem um fator preponderante. Não em todos, mas em alguns. No caso do Busquets, por ter feito diferença na sua posição, o 17º foi pra ele. E em 16º, polêmica total, e aí eu vou dizer que eu acho muito injusto. Não porque ele é um jogador ruim, mas eu não acho que mereça o 16º. Tô falando do Karim Benzema. Benzema, que tem sua grande trajetória feita no Real Madrid, também teve sua passagem de destaque no Lyon quando foi revelado. Atualmente joga no Al Ittihad na Arábia Saudita e sim, poderia ter sido alguém que tivesse mais continuidade na Europa, até porque ele praticamente saiu da Europa como o melhor do mundo. Para muitos não foi aquele cara genial, mas foi sim importante no Real Madrid, tanto que naquela Champions não tem como não dizer que o Benzema não foi importante, né? Na Champions 21-22 ele destruiu, mas para muitos colocar ele na frente de Leva, Suárez e outros, além do Neymar, é claro, é um exagero.
Em 15º temos um zagueiro, e aliás o outro 14º sucessor dele também é um zagueiro. Mas vamos por partes, falemos do Carlos Puyol. Puyol foi um grande zagueiro principalmente porque era aquele cara que jogava com classe. Para desarmar, para roubar a bola, ele não precisava de coisas violentas ou nada do tipo, ele era classudo como sempre foi. É claro que teve algumas dificuldades no seu fim de carreira, mas também foi essencial para várias conquistas tanto do Barcelona como da seleção espanhola. Não ter Puyol nessa lista seria injustiça, mas o que muitos ponderam é se ele merece o top 15. O top 14 é Sérgio Ramos. O Ramos está na lista e aí já vem a polêmica para alguns, porque nessa lista ele é colocado acima do Puyol. O Ramos é um grande zagueiro e desde sempre isso foi provado, principalmente quando o Real Madrid acabou contratando o do Sevilha e na época ele era lateral. Reinventado na posição certa, Ramos foi doutrinador, tanto porque tinha boa saída de bola, como também fazia gol de pênalti, de falta, e até mesmo tinha mais classe para saída de bola, mas principalmente quando era para enfrentar atacantes, esse aí não tinha pena de ninguém, Salah que o diga. Ramos está na lista e o 14º lugar pode parecer polêmico para alguns, mas quem fez a lista considera que ele é um dos maiores da história do Real Madrid. E falando em Real Madrid, temos alguém que não fez história apenas pelo Real, também fez pelo Bayern, mas principalmente no clube madrilenho. Estou falando de Toni Kroos, alemão. Kroos foi essencial para o futebol moderno. O Real Madrid até hoje sente sua falta desde o momento que ele decidiu se aposentar. Se aposentou na Euro 24 dando sangue pela Alemanha e não há dúvidas que é um dos maiores meias que o futebol já viu. Alguns vão contestar o 13º como algo absurdo, mas é um fato que o Kroos fez sim grandes contribuições para o futebol moderno. E em 12º lugar, aí que vem uma polêmica, mas o 11º garanto para você que é mais polêmico ainda. Vamos para KDB, Kevin De Bruyne. Bem, ele não tem Copa do Mundo, aliás, ele fez a Bélgica ajudando ali ao lado do Hazard e para uma disputa de 3º lugar na Copa do Mundo, o que não é pouca coisa. No seu auge, De Bruyne era imparável na Premier League e ai daquele que tentasse parar. Os defensores não sabiam como lidar com De Bruyne, suas assistências eram verdadeiras obras de arte. Ele foi tão diferente que ficou impossível de medir a sua contribuição futebolística. Hoje ele tá no Napoli depois de ter saído do City e feito uma era incrível. E muitos consideram o maior meia do século da Premier League, mas alguns colocariam outros no lugar do De Bruyne, né? E em 11º lugar, aí vem uma polêmicazinha chamada Zlatan Ibrahimovic. Ele é a polêmica por si só e tem toda aquela aura de marrento. O Ibra é marrentão, sueco desde sempre, se destacando lá no campeonato sueco, foi pra Holanda, se destacou e na Itália destruiu todo mundo. Teve também passagens pelo Barcelona, teve passagens pelo Manchester United, mas é um fato que o Ibra não teve Champions. Ele considera que foi a Champions que não teve ele e não ele que não teve a Champions. De toda forma, Ibrahimovic talvez não tenha títulos que representem o 11º lugar como garantido para ele. E na minha humilde opinião, tinham sim jogadores como o próprio Neymar, por que não, como o próprio Kaká e tantos outros dessa lista que mereciam estar à frente do Ibra. Eu acho que o 11º lugar do Ibra não é merecido. E isso não trata de dizer que o Ibra é um fracasso como jogador, mas sim que foi uma lista que colocou ele muito à frente e superestimou o Ibra. Porque pra você ter noção, o 10º lugar é um carinha chamado Ronaldinho Gaúcho. E aí pra você ver o nível que o Ibra chegou, né? Porque o 10º lugar para um cara que praticamente fez um recital enquanto esteve jogando futebol atuando é realmente absurdo. Ronaldinho Gaúcho, o que descrever a carreira do bruxo? Seu nome e seu apelido não são à toa. Ele foi indescritível enquanto jogava, até porque se você é do Brasil e se chama Ronaldo, provavelmente você vai dar certo. Não só do Brasil, né? Porque temos um português. Mas o fato é que Ronaldinho Gaúcho desde sempre fazia a bola levitar e correr por ele, e não o contrário. No Barcelona, seus 2 anos de auge absoluto eram promessa e garantia de show extremo. Eleito o melhor do mundo no seu auge técnico, esse cara foi diferente demais. E o mais impressionante do bruxo é que ele conquistou todos os títulos grandes possíveis. Tem Copa do Mundo em 2002, tem a Champions League naquele Barça mágico de 2006, que não tancou o Internacional é verdade, mas que foi muito bom. E é óbvio que também tem Libertadores em 2013 com o Atlético Mineiro. Isso para não falar de todas as contribuições que ele tem e de até hoje não ter sido jamais superado e esquecido. O bruxo é tão raro que sempre será lembrado. E para alguns o seu prime
chega a ser superior do que o Prime do Messi. E aí que a polêmica comece, né? Mas a polêmica vem mesmo porque o nono lugar é um absurdo. É Ronaldo Nazário. E aí que vem a situação. A lista é pautada em jogadores do século, ou seja, em contribuições a partir de 2001. Talvez isso justifique o Ronaldo em nono lugar, mas pra mim ainda assim ele merecia estar mais à frente, porque Ronaldo, principalmente naquela Copa de 2002, foi colossal para a seleção brasileira, e suas contribuições no futebol são indescritíveis. Para muitos até foi o maior 9 que o mundo já viu, pela potência física que tinha, pelo arranque que tinha e pelo faro de gol indescritível. O posicionamento, a visão de jogo, tanto tática quanto técnica dele, eram absurdas, e até hoje dizem que o mundo nunca mais teve um cara como Ronaldo Nazário. É só perguntar para Guardiola, Ancelotti ou qualquer outro gênio da bola que tivesse o visto. E o nono lugar para alguns ficou pequeno. O oitavo lugar vem para Xavi, que para muitos também revolucionou a posição ao lado de outro carinha que você já sabe quem é, que é espanhol e também jogou pelo Barcelona ao lado dele. Você já sabe o nome dele e ele tá vindo já já, mais perto do que você pensa. Xavi Hernández hoje é técnico de futebol, mas a realidade é que teve seu destaque como um camisa 6, mas não 6 de lateral, não, 6 de meia. Outro que fazia a bola correr por ele, Xavi era tão técnico que o Pedri, que hoje se destaca pelo Barcelona, tenta emular o seu futebol até hoje. E mesmo que Pedri seja suficientemente bom para o futebol atual, ainda assim não chega perto do Xavi, que no seu auge fez gols importantes, lançamentos que pareciam ser tirados com a mão e grandes momentos tirados da cartola. E o renderam também uma Copa do Mundo de 2010, além, claro, de uma trajetória impecável com a camisa do Barcelona, que ele é ídolo eterno. Outro que também é ídolo eterno do Barcelona e que também tem a Copa de 2010 é o sétimo da lista, o espanhol Iniesta. Iniesta foi sim imprescindível para a seleção da Espanha e também para o Barcelona no seu tempo de auge. Era difícil de parar Iniesta, principalmente se levarmos em consideração quando ele estava inteiro no seu auge físico. Iniesta era tão brabo que todos já sabiam que quando o Barça jogaria, o mundo já tinha que ficar atento, porque ele daria seu show. E aí vem o sexto lugar e vem polêmica. Não tem como não dar. Kylian Mbappé. Ih, rapaz, vem o Mbappé. E aí, qual o critério exatamente para colocar o Mbappé, por exemplo, na frente de alguns nomes aí? Sinceramente, Mbappé tem muito até mais potencial do que, por exemplo, em termos de tamanho, não de qualidade, mas de tamanho. Ser maior até que o Neymar Júnior, por exemplo, mas hoje não justifica ele estar em sexto lugar. Não justifica ele estar à frente de alguns nomes como os próprios brasileiros. Ele tem uma Copa do Mundo jovem e isso é verdade, além de ser um colosso de jogador, que vem triturando recordes, quebrando números absurdos, e eu sei que isso deve ser levado em conta. Mas em sexto lugar, não, hoje não justifica. Pra mim, a ESPN superestimou o Mbappé hoje, porque não estamos falando do Mbappé com 35, com 38, nem sabemos aonde ele vai. Mas o sexto lugar para o Mbappé, que hoje é sim o melhor atacante do mundo para muitas pessoas, joga muito bem no Real Madrid, quebrou o recorde do primeiro ano do Cristiano, mas ainda assim eu acho que é muita coisa pro nome dele ainda. O quinto lugar é Luka Modric, croata. Esse que fez uma Copa de 2018 impecável, um ano de 2018 impecável e tem bola de ouro. Talvez a bola de ouro tenha sim considerado muito para o Modric estar aí. Ele sim foi um grande jogador pelo Real Madrid, atuou muito bem, sempre honrou sua posição e o Real até hoje sente sua falta no seu auge. Ele não se aposentou, tá? Ele joga no Milan, mas nem lembra, claro, o Modric do seu auge técnico e físico. Do Tottenham foi pro Real Madrid e lá se realmente descobriu totalmente. Não chega a ser um carrasco do Brasil, por mais que tenhamos perdido pra Croácia, porque por mais que ele tenha feito um grande jogo, aquele gol dolorido que fez a gente ir pros pênaltis foi do Petkovic. De fato, o Modric tá em quinto, numa bola de ouro que eu acho que nem foi tão merecida assim. Eu acho que talvez era pro CR7 ali. Dito isso, o quinto lugar, muitos vão dizer que é muita coisa pro tamanho dele. E o quarto lugar, aí, não tem o que dizer não, tá? É Zidane. Zinedine Zidane merecidamente está na posição. Zidane era tão incrível que ele foi para uma Copa do Mundo em 2002 lesionado e ainda conseguiu jogar andando. Esse é o nível de Zinedine Zidane. Um maestro, talvez um dos maiores que o mundo já viu. Ele podia não ter cabelo, mas o que tinha de talento naquela cabeça era absurdo. E impressionante, o Zidane não se destacou apenas pela Juventus. No Real Madrid, aliás, foi um dos maiores. Tanto como jogador, como até como técnico. O cara foi técnico, papou 3 Champions League sozinho em 3 anos seguidos. Aí já dá pra ver que o cara nasceu com uma aura diferente. E pelas contribuições em todo o século, não é nenhuma injustiça.
até porque Zizou tem Copa do Mundo e deve se levar em consideração. Em terceiro lugar, outro francês que muitos subestimam, Thierry Henry. Talvez não para estar no terceiro lugar, é verdade, mas esse sim foi carrasco da seleção brasileira. De maneira lamentável, perdemos aquela Copa de 2006 com o gol do Henry, naquele vacilo de toda a zaga, inclusive do Roberto Carlos, que o Henry estava sozinho. O que ele fez para o Arsenal foi incrível e ele é um dos maiores da história da Premier League. Alguns até consideram que ele é o maior. Quase conseguiu uma Champions para o Arsenal, que até hoje não tem, e além de tudo, conseguiu uma Premier League invicta. Não só tem apenas uma Premier League, e além de tudo, foi essencial para a França em vários torneios. Tem Eurocopa muito por conta das contribuições do Henry, foi longe para a final de 2006 muito por conta do Henry, e tanto como comentarista até hoje ele é lembrado. E aí, você já vê a situação, já sabe. Chegou no segundo lugar, só faltam dois. Não tem como não ser, né? Vai ser a rivalidade de todos os tempos, a maior rivalidade entre atacantes. Você já sabe quem são. O segundo lugar é Cristiano Ronaldo. Indescritível, Cristiano começou sua carreira ainda em Portugal. E sinceramente, se for pra chover muito no molhado e falar tudo que ele fez, você já sabe de muita coisa. Mas o que coloca Cristiano nessa lista foi seu prime no Manchester United, que ele era muito inventivo, um verdadeiro showman e depois um cara que conseguiu se adaptar, de maneira a ser no Real Madrid um verdadeiro coringa no ataque. Já chegou a jogar como ponta, jogando como centroavante, e o Cristiano no seu auge era passível de fazer gol até com a máquina de lavar na área. Se jogassem qualquer coisa pro Cristiano, ele matava no peito e fazia. Ele teve uma passagem mal sucedida na sua volta para o Manchester United, mas não foi exatamente por culpa dele. Hoje no Al Nassr ele está bem perto de fazer 1000 gols. E certamente sua maior ambição até hoje é conquistar uma Copa do Mundo, que pode vir justamente em 2026. Cristiano é indescritível, o maior atleta sem dúvidas de todos os tempos. E veja bem, estou falando em atleta em questão de obstinação. Ele é tão obstinado, ele não é ruim, óbvio, ele é craque. Mas para chegar no nível que chegou, foi por ser obstinado também. Ele tem talento, mas ele aprimorou esse talento, tanto é que é uma das maiores inspirações para todo o planeta em relação à motivação. Não tem jeito. E se ele é a motivação, o Messi é talento. O Messi estava dizendo um dia desse numa entrevista que ele mistura vinho com Sprite pra vibe pegar mais rápido. Daí você vê que ele tem uma mente bem diferente do Cristiano. Não é aquele cara que talvez se destaque pela dedicação máxima, mas aí é só colocar a bola no Lionel que uma coisa grande vai surgir. Leo Messi conseguiu não apenas ser um colosso pelo Barcelona, mas também pela seleção argentina. Uma Copa do Mundo que não vinha desde os tempos do Dieguito Maradona é de se aplaudir. Tirou a seca da Argentina, ganhou da gente em pleno Maracanã na Copa América. Para muitos é o maior jogador que todos viram. Eu acho que esse primeiro lugar, com exceção daqueles que vão preferir o Cristiano, é totalmente incontestável. Até porque Messi e Cristiano sentam lá no trono de nomes como o Pelé, como o Maradona e como tantos outros gênios que o futebol já viu. De todo jeito, eu sei que essa lista deu polêmica e você que tá me assistindo já deve estar discordando aí na sua casa, né? Realmente tem muita coisa aí que, olha... eu acho que não tem mais nenhuma dúvida que essa lista realmente tá brincando com a verdade. Mas é óbvio que apenas eu tô aqui pra dar a lista pra você e agora o espaço é democrático pra você vir aqui nos comentários concordar ou discordar. Muito prazer, eu sou o Zé Fute, obviamente muito satisfeito de você ter chegado até aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal e eu te vejo logicamente no próximo vídeo. Valeu!